Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui falar com vocês. Eu tô sumida daqui e eu vou lançar esse vídeo aqui para poder falar de um assunto aqui. Tô aqui no meu quarto, sentada no chão, para gravar um vídeo. Vai ser um vídeo bem pequenininho, tá? Para pessoal que tem me acompanhado lá no Instagram, sabe que eu vou vir aqui gravar um vídeo para explicar por que eu fiquei sumida e para explicar o porquê que eu deixei de gravar vídeo, mas eu vou voltar agora em fevereiro, assim que nós estamos nos preparando para o retiro da minha igreja. Então, assim que a gente voltar, que as coisas voltarem ao normal, eu vou voltar aqui para o YouTube. Mas hoje eu vim gravar um vídeo aqui com vocês para falar de uma coisa que me deixou assim extremamente. Eu fiquei comovida, sabe? Com o vídeo que eu vi. Vocês sabem que eu trabalho com perfumaria. E ontem eu abri o TikTok para pegar um vídeo de inspiração de um perfume. E aí foi o primeiro vídeo que me apareceu. Foi o vídeo de uma moça ela fazendo a seguinte constatação. Que ela saiu de uma igreja, que ela saiu da igreja e que ela cita que ela saiu da igreja e para ela é como se ela furasse uma bolha, e dizendo que ela era presa dentro de uma igreja e que agora ela é livre. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, porque eu fiquei pensando assim, como as pessoas têm uma visão errada de igreja. Como os últimos anos, muitas pessoas, certos movimentos fizeram com que muitas pessoas acreditassem no evangelho falso. E isso fez um mal muito grande para muita gente. E eu posso falar isso, galera, eu tive a experiência em uma igreja, uma falsa igreja. Eu e meu marido, nós ficamos 10 anos, eu contei isso em alguns vídeos anteriores. E quando nós saímos da igreja, quando nós entendemos que começamos a ter discernimento que aquela igreja era uma igreja falsa por causa das doutrinas, por causa da falta do evangelho genuíno e verdadeiro. Pregava-se a palavra, mas incluía coisas, havia sincretismo religioso, como água, sal, rosa sendo entregada, e até então eu não tinha aberto os olhos, porque para mim o evangelho que tinha sido me apresentado daquela maneira era o evangelho certo. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender os planos de Deus, o que Deus requer de nós, que tudo isso, essas coisas que são acrescentadas, mas se não tiver base bíblica, tudo isso não é verdade. Isso é tudo enganação, é heresia. Então, quando eu entendi isso, eu e meu esposo, nós entendimos que a gente precisava urgente sair dali, primeira coisa. Mas também a gente entendeu que existia a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela existe. Existe, tanto é que hoje nós congregamos uma igreja que é cristocêntrica, que é uma igreja séria, que é uma igreja que prega o evangelho genuíno. E isso, gente, vai passar de 5 minutos, tá? Isso me deixou preocupada, porque quando eu vi aquele vídeo, eu vi várias pessoas comentando, vi várias pessoas assim concordando com aquilo que ela estava falando, que agora ela leva uma vida livre e que ela descobriu que fora da igreja ela consegue ter intimidade com Cristo. E isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. A gente precisa voltar para a palavra. A gente precisa voltar para o evangelho puro e verdadeiro. E eu quero, isso me chamou a atenção, porque quantas pessoas que saíram de igrejas, pessoas que foram, começaram a caminhada com Cristo em igrejas erradas,
E depois aquilo fez com que elas se desviassem totalmente da fé. Né? Pessoas que depois vão para outras religiões que são falsas, pessoas que acham que o judaísmo é o correto, só que Cristo, quando Cristo ele veio e morreu na cruz, a lei se cumpriu em Cristo Jesus. Agora nós vivemos pela palavra, nós vivemos pela fé. Né? Todos aqueles rituais de antigamente não se faz mais agora. E tem pessoas que acham que os rituais precisam continuar. Né? Mas não. Cristo, ele não anulou o que aconteceu lá, mas todas aquelas coisas se encerraram em Cristo. Então, gente, tem pessoas que estão indo para outras religiões, tem pessoas que estão se desviando da fé, porque, de novo, começaram a sua caminhada em igrejas falsas, em igrejas que não eram cristocêntricas, né? Um dos movimentos que mais se propagou é o movimento neopentecostal. Esse movimento, eu era de uma igreja neopentecostal. Esse movimento é um movimento extremamente errado e que está levando muitas pessoas para o emocionalismo, para coisas que não são bíblicas. E quando as pessoas descobrem a verdade, as pessoas se desviam do verdadeiro evangelho. As pessoas não querem saber mais. Então, esse é o alerta para que nós que conhecemos a palavra, para nós pregarmos o evangelho verdadeiro. A igreja verdadeira, ela existe, ela é real, né? A igreja verdadeira é aquela igreja que segue os princípios da palavra, é aquela igreja que tem um modelo, como a modelo da igreja de Cristo, que o principal, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja verdadeira, o maior modelo da igreja verdadeira é o Senhor Jesus. Ele foi o maior e melhor modelo para nós, sabe? Então, que nós que somos crentes, que conhecemos a palavra, que já tivemos o encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, né? Que já recebemos o chamado, na verdade, né? Porque é Ele que nos chama, não é Ele que nos escolhe. Não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolhe. Que nós possamos ser o canal, o instrumento, né? Que nós possamos proclamar, propagar o evangelho verdadeiro e genuíno e dizer para essas pessoas: não, fora de Cristo, fora da igreja, a igreja é o corpo. A igreja como o pastor, né, pregou no domingo, o pastor da nossa igreja. A igreja, a comunhão dos santos, a comunidade cristã é um meio de graça que Deus deixou para nós. Nós precisamos estar numa igreja, nós precisamos estar com a comunidade cristã, nós precisamos ter uma igreja, nós precisamos ser membro, fazer parte da membresia de uma igreja. E, infelizmente, eu lamento muito por essas pessoas que saíram feridas de igrejas falsas. Que o Senhor alcance essas vidas. Que o Senhor, com a sua palavra, com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele alcance essas vidas. Então era isso, gente. Só isso que eu queria falar com vocês. Logo eu vou trazer novos vídeos por aqui, tá bom? Se você puder, deixa seu like aí. Fale o que você pensa aí sobre isso. O vídeo é rapidinho mesmo, eu só peguei a câmera aqui, eu estava pensando nisso e estava pensando que isso é um grande alerta para nós pregarmos o evangelho, para nós falarmos de Jesus, para nós falarmos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso, gente. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.